Bom, chegou mais uma medida provisória para a Câmara dos Deputados, renovando o programa de redução de salários e jornada dos empregados durante a pandemia. As empresas podem ou não, cabe a elas a decisão de aderir ou não a esse programa de redução de salários e jornada. Quando fazem a adesão, obviamente se comprometem a manter o emprego daquelas pessoas que entram no programa, que tem redução de jornada e redução de salário. A ideia é, tanto quanto óbvia, né? Garantir empregos ou evitar um número maior de demissões, já que é claro que nenhuma medida conseguiu evitar demissão em massa. Os números estão aí demonstrando, mas, por outro lado, muita gente continuou empregada por causa desse programa. Mas, o que fizeram? Aí entrou a criação de jabutis, né? Porque o pessoal tem um criadouro. E rapidamente os jabutis foram aparecendo com medidas permanentes. Ou seja, eles deram um jeito de, na votação de uma medida provisória que trata de um programa emergencial, um programa circunstancial, um programa relacionado exclusivamente à pandemia, eles trataram de acrescentar mudanças permanentes na legislação trabalhista. Ou seja, fizeram uma espécie de mini reforma trabalhista, aproveitando uma medida provisória que trata especificamente de medidas emergenciais, datadas, que não devem atravessar dezembro. Vejam que o auxílio emergencial, por exemplo, vai até outubro. E aí deve ser emendado com o tal Auxílio Brasil, que é o novo nome aí para o Bolsa Família. Então, esse tipo de programa, provavelmente ele seria esticado, essa permissão para que as empresas façam isso, até o final do ano. Mas eis que apareceram as estranhezas, os elementos estranhos à medida provisória e foram acrescentados à medida provisória. E muitas dessas medidas estranhas ao texto original vieram do Ministério da Economia. Até porque são defendidas por Paulo Guedes há muito tempo e publicamente. A medida dos contratos de trabalho teve o seu texto base aprovado, mas aguardava a votação dos destaques, que são pontos da matéria que os parlamentares pedem para que sejam votados separadamente. E muitos dos destaques foram protocolados por partidos de oposição, pedindo justamente o quê? A derrubada dos programas incluídos no texto, incluídos de última hora. Então os destaques não tratavam do texto original, da essência da medida provisória, mas dos programas incluídos de última hora no texto original. Esse programa emergencial de manutenção de emprego, todo mundo se lembra, foi estabelecido no ano passado, com todos esses objetivos que dissemos aqui, principalmente, claro, garantir a manutenção de empregos e, inclusive, o funcionamento de unidades produtivas. Porque, muitas vezes, o empresário tinha de escolher entre arcar com as despesas que ele não conseguia arcar e teria dificuldades para honrar compromissos, mas manteria a produção ou parava tudo. Ficava sem os funcionários e também sem a produção. Mas era e é algo emergencial, feito para durar
enquanto durar a pandemia e seus efeitos imediatos. Porque há efeitos sociais, econômicos, culturais, que vão durar anos, até que estejam resolvidos. A pandemia deixará consequências econômicas, sociais, que não vão ser resolvidas com a domesticação do vírus. O vírus domesticado é uma coisa. O problema sanitário solucionado é uma coisa. Os efeitos econômicos e sociais vão atravessar anos num país como o Brasil. Mas a medida não é para ser estendida por anos. Ela é concebida, foi concebida, ela foi redigida, apresentada não só ao parlamento, mas à sociedade brasileira como emergencial. Inclusive, inicialmente, ela seria usada só em alguns meses de 2020. É que as circunstâncias foram produzindo, aparentemente, a necessidade de renovação. Aparentemente. Mas, com algumas prorrogações ou não, é sempre, isso deve ser enfatizado, um pacote emergencial. Mas o texto foi incrementado por uma série de outras medidas que estabelecem mudanças, inclusive nas regras da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Aquela história da flexibilização é um dos eufemismos utilizados. Flexibilização e mudanças que têm sido defendidas pelo Paulo Guedes há muito tempo. Entre as mudanças estão, vamos lá, criação de 2 programas de contratação simplificada e com benefícios reduzidos a jovens, profissionais com mais de 55 anos e beneficiários do Bolsa Família. O Priori, Programa Primeira Oportunidade e Reinserção do Emprego. Essa reinserção trata-se, claro, das pessoas com mais de 55 anos e primeira oportunidade para os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. Regime Especial de Trabalho Incentivado, o tal REQIP. O nome inteiro é Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Esse nome inclusão, essa expressão, essa palavra inclusão, ela é muito benquista, né, quando eles fazem esses textos, porque ela parece sempre ser algo muito bom. Muito bom. Coloca inclusão aí que o pessoal bate palma. Os chamados jabutis, por causa daquela história, né? Jabuti não sobe em árvore. Se você vê um em cima da árvore, ou foi enchente ou mão de gente, né? Como dizem no interior do Brasil. Nesse caso, é sempre mão de gente. Esses jabutis que são colocados em medidas provisórias. E eles foram inseridos na medida emergencial da pandemia pelo próprio relator do texto na Câmara, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Mas foram elaborados em diálogo com o governo e replicam propostas que Paulo Guedes defende há muito tempo. É o caso daquela carteira verde-amarela, também com regras mais flexíveis de contratação para jovens. A medida provisória foi elaborada, redigida pelo governo. Geralmente é assim. E aí os parlamentares vão colocando as estranhezas. E às vezes sem qualquer relação. Nesse caso aqui não tem uma relação, né, com o tema. Mas às vezes eles colocam coisas que não tem nada a ver. Chegou uma medida provisória tratando da necessidade de reduzir a alíquota de importação de milho. E aí os caras conseguem incluir
um artigo tratando da produção de aço no Brasil. Eles fazem isso. Nesse caso, não. E nesse caso também não foi essa situação rotineira, né, de o governo redigir, elaborar e mandar para o Congresso uma medida provisória e os parlamentares começarem a incluir coisas. Desta vez, as coisas incluídas foram combinadas com o Ministério da Economia, com o governo, né? O Ministério da Economia às vezes é tratado como um corpo estranho no governo, mas não é não. Não é não. O Paulo Guedes obviamente não daria esses sinais verdes aí para o avanço dessas propostas estranhas ao texto original e à ideia e ao conceito que está na MP. Ele não faria isso sem o aval do próprio Bolsonaro. O governo defende, Paulo Guedes particularmente, e esses parlamentares aí, que a flexibilização das regras ajuda a destravar contratações em um momento em que o desemprego é alto, e em especial para um grupo, os jovens, em que a desocupação é ainda maior. Só que nós já tivemos uma precarização do trabalho, da força de trabalho, das garantias que o trabalhador deve ter. Uma precarização pesada, rápida, forte, e que agora, aprovado esse troço, essa precarização se tornará ainda mais grave, ainda mais difícil de ser vencida, de ser, de alguma maneira, ao longo do tempo, tratada de maneira positiva pelo próprio parlamento e pelos trabalhadores e seus sindicatos. Porque ela vai derrubando alguns conceitos elementares da legislação trabalhista brasileira, sempre com o argumento de que é para gerar emprego. Não, isso aqui atrapalha, isso aqui atrapalha. Você não tem emprego por causa disso aqui, porque você tem garantias. E como o empresário no Brasil, ele é punido pelo sistema tributário insano que temos aqui, ele é punido pelo excesso de burocracia, ele é punido pela incompetência do Estado, incompetência que produz o chamado custo Brasil. Ele tem de lidar, por exemplo, com, na hora de escoar a produção, com estradas péssimas. Péssimas, as BRs, né? Péssimas. A maioria das estaduais, muito ruins, que quebram caminhões e que levam à perda de mercadoria. Tanto que as estradas, as rodovias de São Paulo pedagiadas são as exceções. As outras são muito ruins. Muito ruins. No Brasil inteiro. Perigosas. Algumas mal feitas. Porque o dinheiro que deveria ser gasto não foi. Eu já citei aqui exemplo de estrada em Minas Gerais onde não tem acostamento. Estrada estadual. Não tem acostamento. O sujeito precisa trocar um pneu e não é assim que ele tem pelo menos um pedaço de capim ali para ele... É a estrada, um pedacinho de capim e cerca, né? Se ele precisar parar, ele tem de ficar ali esperando que os outros motoristas vejam que ele está parado. Senão ele pode ter um acidente que pode levar inclusive à morte de pessoas, né? Porque é rodovia, ninguém está andando a 30 por hora. E tem isso no Brasil, e continua, fica por isso mesmo. O governador que fez aquele troço, que assinou aquele papel, que foi lá inaugurar, bateram palmas para ele, não é responsabilizado. Então, você tem pontes que caem e ficam ali 3 anos, 5 anos, caídas. E aí, o transporte de mercadorias,
ele tem uma elevação do seu custo tremenda, porque o caminhão é obrigado a fazer muitas vezes uma volta de 100 quilômetros, de 200 quilômetros. Porque sem aquela ponte ele vai ter de passar por outro lugar muito mais longe. Há também a questão da segurança. Nós conversamos aqui, eu não sei, há cerca de 2 anos, faz 2 anos mais ou menos, faz 2 anos mais ou menos, com o dono de uma transportadora. Foi entrevistado aqui na Bandeirantes, eu estava participando dessa entrevista, e ele falou, olha, o custo mais alto que eu tenho, o que coloca as contas ali, muitas vezes penduradas, não é o funcionário. Não é o funcionário. É a insegurança. Né? É a necessidade de você estabelecer um sistema tal de segurança para que não roubem a mercadoria, que aquilo encarece brutalmente. Do custo total das operações da empresa, esses gastos com segurança representam 60%. O que é isso? Estado incompetente, Estado negligente, legislação fraquíssima, porque o Congresso é fraquíssimo, porque os governos são fraquíssimos. Então o empresário brasileiro, ele é tratado a pontapés. Quem produz? Pode ser o sujeito que produz arroz, pode ser o sujeito que produz aço, pode ser o dono do hotel, pode ser o dono do teatro. Né? Ele não tem crédito, o crédito é absurdamente alto. Se não tem crédito para quem produz arroz, não tem crédito suficiente para quem produz leite. E o imposto altíssimo que o produtor paga, ele não tem de volta em segurança, em transporte, ou seja, estradas boas, ferrovias. Nada. Então, o custo é muito alto. E é isso que atrapalha o produtor no Brasil. É isso que, por exemplo, torna dificílimo para a indústria brasileira competir com a indústria chinesa. Então hoje você compra uma pilha de rádio e está lá feito na China, ou feito em Hong Kong, ou feito no Vietnã. Um radinho de pilha, feito na China, feito na Malásia, feito na Indonésia. Em tese, mas o Brasil consegue produzir isso? Consegue. Mas então, pera lá. Por que o comerciante está trabalhando com um produto que tem de atravessar oceanos para chegar aqui? Como assim? E assim mesmo é mais barato? É, porque o custo aqui é muito elevado. Além, claro, da produtividade baixa, da falta de investimento para o treinamento adequado da mão de obra, para que consiga lidar com novas tecnologias, com as novas exigências da produção. Tudo isso afeta. Mas esses liberais de jardim de infância, porque não são liberais de fato, né? Isso aqui não tem nada a ver com... Aliás, como gostam de citar Adam Smith, provavelmente sem ler. É como muita gente que cita Marx e não leu nem a orelha do livro. E se diz marxista, mas não leu a orelha do livro. Ele nem sabe se de fato ele concorda ou discorda. Ele não leu. Ele diz que é porque ele acredita que é. Disseram que ele é. Disseram que aquelas ideias bizonhinhas, né, fraquinhas, ali na poeira do chão, representam as ideias do marxismo. Ou que as ideias ali, que são dos epígonos, representam Adam Smith. E saem repetindo Adam Smith. Adam Smith não tem nada a ver com esse liberalismo de jardim da infância, que no Brasil especificamente acha que liberalismo é tirar direitos dos trabalhadores. Para eles isso é liberalismo. Isso não é liberalismo. Até porque quem botou a mão na massa, por exemplo, como o Ford, que até aquele exagero, né? Ford inventou a classe média. Não é verdade, já havia. Óbvio que já havia.
No século XIX você já tem a constituição de classe média em vários países europeus e também nos Estados Unidos. Mas por que diziam isso? Porque ele chegou à conclusão básica. Se os meus milhares de trabalhadores ganharem bem, eles vão comprar o que eles fazem. Eles vão comprar carro da Ford. Eu não vou vender só para meia dúzia de milionários, ou para 10, ou para 100 milionários. Eu vou vender para milhares e milhares. E esses milhares e milhares vão provocar aumento de renda em outros lugares. E eu produzindo mais, os meus fornecedores ganharão mais e vão pagar mais e melhor para os seus trabalhadores. E haverá mais gente consumindo. Claro que essa ideia não nasceu do Ford. Ela é muito anterior ao Ford. Mas ele a abraçou e ele tinha os instrumentos para agir. E na cabeça dessa gente, não. É quase assim. Escuta, mas nós estamos fazendo um favor para você. Estamos estabelecendo uma legislação que vai permitir que você seja empregado, sim. Mas o que diz a história? Recentíssima. Onde? No Brasil. No governo Lula, tentaram algo parecido. Diminuir o custo para que jovens fossem admitidos em diversas empresas, e principalmente na área industrial. Qual foi o resultado? Um fracasso. Por quê? Porque não era isso que os empresários precisavam. Porque eles vão contratar mão de obra se eles forem aumentar a produção. Ou se eles forem recuperar níveis de produção. Senão eles não vão contratar porque acham o programa bonitinho, porque o cara vai custar mais barato. Eles vão contratar porque eles precisam. O dono da indústria, do comércio, do setor de serviços, da fazenda, ele contrata porque ele precisa da mão de obra. Ele não contrata porque a sua visão social ou porque ele acha aquele programa legalzinho. Agora, o que ele pode fazer é substituir mão de obra. Uma mais cara por uma mais barata. Não, mas isso aí vai beneficiar um grupo de pessoas. Sim, talvez. Não tem nada a ver com esse programa temporário. Esse é outra coisa. Você permite algumas flexibilizações no tempo de serviço diário, na jornada de trabalho e no salário para a manutenção do emprego. Mas isso tem a ver com pandemia. Resolvido o problema ou encaminhada a solução, desaparece. O que eles estão estabelecendo, jogando esses elementos estranhos que foram colocados na medida provisória, eles são permanentes. Eles são mudanças na legislação trabalhista. Então, quem contrata tem de deixar de ser punido. O empresário tem de deixar de ser punido, mas não é assim que ele será. É com a racionalização do sistema tributário. É com a diminuição drástica, radical, não em palavras, da burocracia. Não sei se foi o ano passado, no começo desse ano, saiu lá o sujeito que estava como secretário de desburocratização. Ele falou, isso aqui é um faz de conta. O cara foi embora. E o Paulo Guedes falou assim, não, ele tem razão. Ele tem razão. Porque o cara ficou lá, achou que, poxa vida, vamos desburocratizar. Quando ele percebeu que era um faz de conta, ele falou, vou embora, vou cuidar da minha vida. E o Paulo Guedes, na época, até enfatizamos isso aqui, não disse aquela desculpa usual, né? Não, ele tinha coisas a resolver, ele precisava cuidar de assuntos particulares. Não, ele falou, não, ele está saindo porque ele está insatisfeito, ele viu que o negócio não anda, não sai do lugar. Também por culpa do parlamento, é verdade. Então é isso, é desburocratizar, é mudar radicalmente, não com esses troços que estão ensaiando no Congresso de reforma tributária, mas mudar radicalmente esse sistema insano tributário que existe no Brasil.
Sistema tributário insano, que pune exatamente o trabalhador. E quando eu digo trabalhador, não é só assalariado, é o dono do negócio, é o produtor, é quem produz. São todos punidos. E é devolver à sociedade o imposto pago em forma de serviços bons. É isso que vai baratear o custo da produção. Não é atacar o fundo de garantia. Não é fazer uma carteira verde e amarela que você elimina uma porção de direitos. Pelo contrário, o salário no Brasil, o salário médio, é baixo demais. Muito baixo. É preciso que o brasileiro tenha mais renda, até para consumir mais. Porque é o tal círculo. O sujeito ganha mais, vai consumir mais. O comércio venderá mais, demandará mais da indústria, a indústria mais dos fornecedores. Todo mundo vai depender de um crescimento da produção agrícola ou da produtividade, porque vai ter mais consumo de comida e de mais variedades produzidas no setor agropecuário, mais variedades. As pessoas consumirão mais bens de consumo, dependerão muito menos de crédito, haverá uma redução na inadimplência, o que deve levar a juros menores para todo mundo. O trabalho é que faz isso. Quando você tem muito dinheiro que não deriva do trabalho, você tem as bolhas, como aquela de 2008. É o chamado supercrédito sem base real, sem lastro na economia física, na economia real. Não é reduzindo direitos que você vai fazer as pessoas contratarem mais. Elas podem, quando muito, substituírem mão de obra, a mais cara pela mais barata. Mas aquele que estava lá vai embora. Vai ser um novo desempregado. E aquele que entrará custando menos, mas ganhando menos, consumindo menos. E há um outro ponto. Isso já foi feito com outro nome, com outro programa, com outros caminhos, mas o resultado foi um fracasso. O Lula já admitiu isso. Ele falou, não, aquele foi um caminho errado. Porque os empresários diziam, não é isso. A gente precisa de custo menor. Tributos menores, o que nunca aconteceu, vale ressaltar. Só aumenta. Um custo de produção menor, um custo de distribuição menor, menos impostos, uma carga tributária menor, não é só imposto federal, imposto estadual, ICMS, que é um absurdo. Por exemplo, Minas e São Paulo são campeões de ICMS altíssimo, né? O Dória ainda aumentou durante a pandemia. Uma brincadeira, né? Não, estou apenas acabando com desonerações ou tirando algumas vantagens que foram dadas. Isso é aumentar, meu chapa. Se as pessoas vão pagar mais, é aumentar. É isso que afeta a produção. Não, vamos fazer o sujeito trabalhar pelo mínimo possível. Com o mínimo de direitos, isso vai fazer com que todo mundo seja empregado. Balela! E mais, vai chegar um momento em que a possibilidade de contratar por um custo muito menor vai fazer com que só haja contratações de quem entre por esse programa, de quem entre por esse caminho, de quem entre com a tal verde e amarelo, ou o nome que queiram dar. É óbvio, mas isso não resolverá o problema. Ninguém vai produzir mais por causa disso. O consumo vai ser afetado, porque haverá menos renda num país que já tem renda muito baixa. E é preciso insistir na lógica. Os senhores gostam de citar Adam Smith? Então leiam. A lógica do Adam Smith, qual é? Ele só vai contratar se ele precisar. Ele não vai contratar porque acha o programa bonitinho. Ele vai contratar se ele precisar. E se ele precisar, ele vai contratar com mais ou menos direitos, porque ele quer produzir. Ele vai contratar quem consiga fazer com que ele produza na quantidade necessária para que ele produza o que ele tem de produzir. Mas enfim, os caras
resolveram colocar esses jabutis, esses elementos estranhos, essas estranhezas, e com total apoio, sem dúvida, do Paulo Guedes. Ronald. 6 minutos para as 4 horas. Esse é o Bandeirantes Acontece. Faz um intervalo rápido, mas a gente volta já. Rede Bandeirantes de Rádio.